Oi, Guilherme, tá pronto? Tá pronto, Guilherme? Eu tô pronta. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Rosina de AZ de hoje. E antes de começar o programa, eu quero que você vá pensando aí para responder qual é o certo, falar com nós ou conosco. Vai pensando. Enquanto você pensa, eu quero avisar vocês que a TVC, a TV Correio da Manhã, tem transmissão para Friburgo, ó, tô até gaguejando, Teresópolis, Pati de Alferes, Paraíba do Sul e Três Rios, além de Petrópolis. Mas, se você não tem a TV por assinatura, você pode acompanhar pela internet, no site da TV Correio da Manhã, pelo YouTube, TV Correio da Manhã, pelo Facebook, pelo Instagram. Mas não perca o programa. E a reprise é toda sexta-feira, às 10h30 da manhã. E o programa novo daquela semana é aos domingos, 5h30 da tarde. E se você quiser mandar a sua sugestão ou fazer a sua contribuição para o nosso programa, a sua crítica, pode mandar aí para o meu WhatsApp, DDD 24 992 950031. E aí, como eu perguntei a você, qual é o certo? Falar com nós ou conosco? Ele vai com nós ou ele vai conosco? Qual é o certo? Gente, as duas formas podem ser usadas. Porém, quando eu uso com nós, eu tenho que ter um determinante para finalizar a minha sentença. Então, se eu falo ele vai com nós, está errado. Eu tenho que dizer ele vai com nós dois, ele vai com nós três, com nós da turma. Tem que ter um determinante após. Aí vai aparecer aí na sua telinha algumas frases que eu usei. Olha, você vem à praia com nós dois, com nós duas. Fique aqui com nós todos. A moça ficou brava com nós todos, de novo. Ficamos felizes com nós mesmas. Ele está falando com nós três. Tem que ter sempre um determinante. E aí, se você não tiver o determinante, você precisa usar o conosco. Por quê? Porque senão fica errado. É conosco. Não havendo... você vem à praia conosco e não com nós? É conosco. Fique aqui conosco. A moça ficou brava? Conosco. Fiquemos felizes conosco. Ele está falando conosco. Se não tem um determinante, eu tenho que usar o conosco. Se houver um determinante, eu uso com nós. E aí vamos ao assunto principal do programa de hoje. Já que nós estamos no mês da mulher, por isso eu estou usando o roxinho, que é para valorizar a cor que simboliza a dignidade da mulher. Eu vou falar um pouquinho do relacionamento abusivo. O que é um relacionamento abusivo? É quando uma das partes domina totalmente a relação, submetendo o outro a seus mandos e desmandos, às suas vontades, às suas chantagens. Na verdade, existe chantagem. É tudo excessivo a ponto de prejudicar e tornar infeliz a outra parte. Isso é um relacionamento abusivo. E você pode estar pensando que eu estou falando só de homem e mulher. Não, de jeito nenhum. Isso acontece tanto entre amigos,
Tem aquele que, se você não fizer isso por mim, é porque eu não sou mais seu amigo. Acontece entre irmãos, que inventa mentira para o pai e para a mãe, para o outro irmão apanhar. Existe entre irmãos. Existe o relacionamento abusivo entre pais e filhos, da direção dos pais para os filhos, ou dos filhos em relação aos pais, dos avós para o neto, do neto para os avós. É uma relação complicada. Entre relações profissionais também acontece, e acontece também entre casais. Podem ser casados ou namorados, e não importa se é hétero ou se é homo, isso não faz diferença. O relacionamento abusivo acontece entre pessoas, então não importa o tipo de vínculo que exista. Por isso eu fiz questão de começar pelos amigos. E aí, qual é a principal tipo, quais são os tipos de violência? Eu faço o meu roteirinho, porque senão eu esqueço o que eu planejei falar. Mas tudo bem, nós temos os tipos de violência. Violência psicológica, que é aquela que a pessoa não toca, não tem contato físico, mas tem a dominação por meio da emoção, por meio dos sentimentos. Tem a violência verbal, que é com palavras. Ah, mas palavra também interfere na saúde emocional de alguém? Sim, e muito. Imagina uma criança que desde a hora que nasce, ela escuta a mãe falando que aquela criança é uma desgraça e que não deveria ter nascido. Que tipo de pessoa essa criança vai ser? Ela pode chegar à adolescência com esse sentimento de que ela é uma desgraça e não deveria ter nascido e acabar com a própria vida. Porque se ela é uma desgraça, ela não quer ser uma desgraça, ela pode dar cabo da própria vida. Gente, nós aprendemos que a palavra se materializa, a palavra tem força. E é a palavra que faz o script na mente de outra pessoa e na própria mente. Eu só me reconheço como pessoa por meio da palavra. Violência financeira. Tem gente que domina uma relação de tal maneira que a outra tem que implorar para ter algum dinheirinho, até para a passagem do ônibus, às vezes para ir à escola, ou para ter uma merenda na escola. Isso é muito sério. Tem pai e tem mãe que, se o filho trabalha, ele pega o dinheiro todo e deixa o filho com o mínimo do mínimo. Não é, às vezes a desculpa é para ajudar nas despesas, mas a gente sabe quando é para ajudar nas despesas. Às vezes é pela pura perversidade de não deixar o outro com dinheiro. E tem marido que faz isso com a esposa também, né? Eu estou falando de outras relações, mas tem marido que faz isso com a esposa. Tem amigo que está sempre pedindo dinheiro emprestado e nunca paga, porque acha que o outro tem a obrigação de ajudá-lo. Isso é uma relação abusiva. Então, nós temos que estar sempre atentos a isso. Existe a violência sexual, a violência física, que são as mais faladas, e a negligência. A negligência é um tipo de violência, porque a pessoa sabe que existe a necessidade de ajuda. Isso geralmente é dentro do ambiente familiar. Vamos supor, você tem a responsabilidade sobre a avó. A avó mora com vocês porque não tem condição de morar sozinha. Aí vocês não cuidam da higiene, não cuidam dos horários do remédio, vocês não estão atentos à fralda, se está suja ou se está limpa. E aquela senhora já não tem mais condições de cuidar de si. E vocês negligenciam porque acham que isso é um fardo, é a cruz que vocês têm que carregar. Isso é negligenciar as necessidades de alguém. Isso é uma violência. Bom, e aí hoje eu quero sinalizar, porque é a menos falada de todas, é a violência psicológica. E eu vou pontuar aqui para vocês alguns sinais dessa violência psicológica.
O mais comum é o ciúme excessivo. Não é aquele ciúmezinho bobinho que dá na gente, mas que não tem consequência. O ciúme excessivo vem do nada. Você chegou com seu marido num ambiente entre casais, e aí porque alguém olhou para você ou você cumprimentou alguém, algum marido de outro casal que está lá, o seu marido já deu um ataque de ciúmes, vamos embora, já brigou com você. Desnecessariamente. Você está num encontro de casais, todos ali são casados, você está se reunindo, tem que chegar e cumprimentar as pessoas. O ciúme excessivo, ele cria problemas constrangedores e intimidatórios. Controle. Tem pessoas que controlam o outro de forma excessiva e tem amigos que fazem assim, que você não pode mais ter amizade nenhuma, só ela é sua amiga. Os outros não servem para serem seus amigos. Invasão de privacidade. Isso é muito comum, principalmente entre namorados, um querer vigiar o que o outro tem no celular. Cuidado, isso pode ser um sintoma de que alguma coisa nessa relação não está saudável. Afastamento de outras pessoas. Você não pode mais ter outros amigos, como eu falei, está dentro do controle. Você não pode mais nem se comunicar direito com seus outros familiares. Você vive só para uma pessoa. E isso acontece entre amigos também. Não apenas entre relações afetivas. Chantagens e mentiras. Uma das formas mais comuns de violência psicológica é a chantagem. E tem até casal que o marido ou a esposa proíbe o pai de ver os filhos, ou o pai, se ficar com os filhos, proíbe a mãe de ver os filhos. Isso é violência psicológica. E pior, agride e faz mal para as crianças. Eles não pensam nos filhos, só pensam no seu próprio egoísmo. E as mentiras, né? Porque para você dominar, você está contando mentira o tempo todo. Destruição da autoestima, isso é muito comum. É aquela amiga, nossa, você está linda com aquela roupa. Aí a amiga fala, nossa, você está horrível. Eu não sairia com essa roupa. É inveja. E a pessoa faz isso. E vai destruindo. Ah, fulano não vai gostar de você porque você é assim, é assado. Tem pai que fala para o filho que ele não vai dar em nada, ele vai ser um vagabundo. Tem mãe que faz isso com a filha porque tem inveja da juventude da filha. As pessoas dominadoras que fazem esse tipo de violência psicológica, o problema é com elas, mas elas projetam no outro e prejudicam a saúde emocional do outro. E como nós estamos no mês da mulher, eu tenho que falar porque quem mais sofre violência psicológica são as mulheres. E continuando os tipos de violência psicológica. Invalidação de sentimento. Se você está triste é porque você está de frescura. Se você não gosta de alguma coisa é para provocar o outro, que é o dominador. Tem sempre um gatilho que vai detonar a raiva, a ira daquele que é o manipulador, o abusador, digamos assim. Falta de diálogo sobre tudo, principalmente sobre a relação daquilo que está te fazendo infeliz e te deixando insatisfeita. O controle financeiro, eu já falei. A mania de pegar, roubar e destruir aquilo que é seu, aquilo que você mais gosta. Eu conheço eu tenho uma amiga de colégio que ela tinha uma madrasta. Às vezes ela chegava do colégio, as roupas que ela mais gostava, a madrasta já tinha dado. Os livros que ela mais gostava, a madrasta já tinha dado, doado, mandado embora, quando não jogava no lixo. De maldade mesmo. Isso é uma forma também, fora as outras, né? E o abuso verbal, que foi o primeiro que eu falei, de como você desqualifica uma pessoa, né? Você não vai servir nem para caixa de supermercado, como se caixa de supermercado não tivesse valor. Claro que tem valor, qualquer profissão tem valor.
E o ciclo da violência, como que ele é? O abusador, normalmente, ele é o encantador. Ele conquista a sua amizade, ele conquista o seu afeto, ele conquista o seu carinho, sendo aquela pessoa maravilhosa. E no caso dos pais em relação aos filhos, ou os filhos em relação aos pais, na frente dos outros, socialmente, são as melhores pessoas do mundo, mas entre quatro paredes eles cometem todas as violências possíveis. E aí, o que detona e faz o aumento da tensão? Tem até uma imagem do ciclo de violência, que está lá, aqui está roxinha, é o período da lua de mel. Aí começa o aumento da tensão. Por quê? Eles acham algum pontinho para discutir. Vamos imaginar entre amigos. Você quer ir a uma festa, o outro quer ir ao cinema, porque na festa você vai se divertir e ele quer ver o tal filme. Aí não vou ser mais seu amigo, porque você nunca faz o que eu quero, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí começa a tensão, a discussão, e ele começa a te agredir verbalmente, psicologicamente. Aí vocês brigam. Aí vem o ato de arrependimento. Eu não vou mais fazer isso, nunca mais eu faço isso, me desculpa. Vem o período da lua de mel, que é a pessoa mais maravilhosa, e começa tudo de novo. Esse é o ciclo da violência, em qualquer relacionamento, em qualquer situação. E para chegar à violência física e ao feminicídio, começa geralmente com a violência psicológica e a violência verbal. Fique atento, cuide da sua saúde emocional. Fuja desse tipo de amizade, desse tipo de relacionamento. E depois, no segundo bloco, teremos uma surpresa. Fica comigo ou fica conosco. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Estamos de volta com Rosina Dias de hoje
E eu comecei no primeiro bloco falando sobre violência psicológica. Na realidade, eu falei sobre relacionamentos abusivos, com foco na violência psicológica. E agora, nesse segundo bloco, para dar continuidade ao mês da mulher, falando de histórias femininas, narrativas femininas reais e não inventadas, eu trouxe para conversar comigo e com vocês a Cláudia Lopes. E ela vai contar um pouquinho da experiência dela com um relacionamento abusivo. E nós vamos ver que isso acontece muito, muito, não é pouquinho não. E aí a gente vai entender o que é um relacionamento abusivo. Cláudia, muito obrigada por ter aceito vir ao nosso programa e até a sua disponibilidade de trazer a público a sua história de vida. Tá? Eu sei que o tempo é curtinho, mas eu acho que você tem muito a acrescentar. Então, conta como você se deu conta que estava numa relação abusiva. Então, na realidade, obrigada pelo convite, eu acho muito importante. Falei para várias pessoas que eu acho que assim, se a gente ajudar uma pessoa a não passar pelo que a gente passou, a gente já está no lucro, né? Eu acho que o mais importante é isso, é você colocar a tua experiência, embora seja uma exposição que para mim é desconfortável e para toda pessoa que passa por isso mas se a gente conseguir ajudar alguém para não passar pela mesma situação, eu acho que é bem válido. Na realidade, eu passei por isso durante 8 anos, né? Não os 8 anos, porque a gente sabe que nos primeiros anos a coisa é um mar de rosas, né? A gente tem um príncipe encantado, a gente tem a lua de mel, a gente tem, né, todo o bombardeio de amor que o narcisista faz com você. E aí, quando você já está realmente fragilizada e entregue à situação, fica mais fácil de manipular. E para completar essa manipulação, eu ainda tive câncer. Né? Então, eu comecei o relacionamento no final de 2014 e no final de 2016 eu descobri que eu estava com câncer de mama, e estou em tratamento até hoje, que meu protocolo é de 10 anos, então já estava mais fragilizada ainda, então era muito mais fácil. E eu não percebia, ao contrário, todas as situações que aconteciam eu romantizava e às vezes até me culpava. Então, da primeira vez que eu fui traída, eu achava que a culpa era minha, porque eu estava mutilada por causa do câncer, porque eu não era mais aquela mulher feminina, bonita, com um corpão que ele conheceu anos atrás. Então, eu aceitei a traição, voltei, desculpei e assim fui traída mais 5 vezes. Mas não foi só traição. Não, né? A traição é um pontinho do iceberg. Então, eu gostaria que você conseguisse falar como foi que você se deu conta de que tudo isso não era culpa sua, mas era um relacionamento abusivo. Então, ao longo dos anos, muitas vezes eu me questionei isso. Eu falei assim, nossa, não pode ser só isso que eu tô vendo, né? Esse limite. E fui tentando entender. Fiz terapia durante um tempo, mas assim, né, na psicologia normal. E aí agora, da última vez, há quase 2 meses atrás, quando eu descobri que estava sendo traída novamente, peguei conversa no celular, no WhatsApp, no Facebook, cantando mulher, de conversinha com várias e uma que de sempre, enfim. Eu comecei a botar o peso nisso e consegui o apoio de uma amiga minha que que conversou comigo e começou assim, Cláudia, você está ouvindo? Você está percebendo tudo que você está falando para mim? Você sabe que está errado e tem que se tocar disso. E aí eu comecei a fazer uma outra terapia para poder entender. E comecei a me tocar com coisas que eu romantizei. E foi aí que entrou o peso de descobrir o que eu tinha passado. Então, assim, para mim é meio complicado até me expor dessa forma, mas eu acho necessário. Eu comecei a ver que quando eu tive o câncer, quando eu operei da primeira vez, que eu cheguei em casa com 2 drenos, cheio de secreção, tinha passado por uma mastectomia total, estava careca, debilitada e tudo, e fui trabalhar para me sentir viva, sabe, Rosina? Para me sentir eu de novo, útil, né? Ainda eu tô viva, né? Eu preciso disso. Então fui trabalhar, toda feliz. Quando cheguei em casa, o meu companheiro começou com carícias, com coisas e não sei o que. Eu falei assim, não, eu tô com um dreno. Ele virou para mim e falou assim, ué, mas se você tem disposição para trabalhar, você tem que ter disposição para transar.
entendeu? Desculpa até o termo exagerado, mas assim, para ficar bem claro. Então, eu tinha que ter relação com ele, eu tinha que estar à disposição dele, mesmo com todos os problemas do tratamento, com a medicação que eu tomava que mexe com a libido, dá um inchaço, dá um mal-estar, uma série de coisas, mas aí eu comecei a parar e pensar nisso. E esse start veio porque eu fiz a primeira cirurgia de reconstrução agora em novembro. E quando eu saí do hospital com 2 drenos, novamente eu passei pela mesma situação, de ser coagida, ter que ter relação com ele mesmo com o dreno, mesmo desconfortável com a cirurgia. Minha cirurgia deu errado da reconstrução, vou ter que passar por mais 2 ou 3. Eu estava extremamente deprimida, debilitada e tendo que passar por isso, tendo que satisfazer as vontades. E aí eu comecei a pensar, nossa, naquela época eu achava assim, ele me ama tanto, ele tem tanto tesão em mim, ele me deseja tanto que ele quer ter relação comigo mesmo, eu com dreno, mesmo eu recém-operado. Mas não era, entendeu? Era uma questão de satisfação pessoal, era realmente uma relação abusiva. Era uma perversidade. Isso, uma perversidade. E aí eu fui descobrir que até coisas piores, porque eu cheguei para algumas amigas e contei essa segunda situação, e as pessoas vieram assim, Cláudia, se escuta, o que você acha que é isso? E aí a ficha caiu. Eu várias vezes durante esses anos de relacionamento, eu acordei de madrugada com ele tendo relação comigo dormindo. E quando eu questionava, ele virava para mim e falava assim, ah, não, é porque, nossa, você tá muito sexy, eu te desejo demais, você tá tão bonita, você tá tão assim, tá tão assado, não vou usar os termos aqui, né, que são esdrúxulos. Enfim, e eu romantizava, eu achava, nossa, ele me ama muito, né? Ele me quer muito para ser dessa forma. E não era. Na realidade, é um estupro. Você né, ter relação com uma pessoa dormindo é estupro. E a questão do cuidado com você, como é que era? Então, durante o período do tratamento, no início, era assim, as mil maravilhas. Eu não posso dizer que ele não me acompanhou, ele sempre foi comigo no CTO fazer os tratamentos, fazer tudo, não sei o quê. Só que você via a perversidade e a cabeça deturpada exatamente por algumas situações, como uma vez que eu estava no CTO para fazer a quimioterapia, chegando na hora eu estava careca, sem sobrancelha, sem cílios, totalmente debilitada, olho fundo, já tinha ficado internada entre a vida e a morte, já tinha passado por um período muito sério, e ele me apresentou um rapaz com a esposa, que o rapaz também estava com câncer, fazendo tratamento e ia fazer a quimioterapia naquele dia. A esposa dele foi para o balcão, o meu companheiro foi para o lado de fora atender uma ligação de trabalho, estava eu, a minha mãe do meu lado e esse rapaz na minha frente. A gente conversando do tratamento, eu contando para ele todas as coisas que eu já tinha passado e tudo. Do lado de fora, ele tirou da cabeça dele que eu estava dando mole para o rapaz, que eu estava me oferecendo para ele, entrou gritando, sabe, falando um monte de besteira, falando que eu estava quase beijando o cara ali no meio do CTO. Quer dizer, como que uma pessoa que está em tratamento do câncer, entre a vida e a morte, careca, se sentindo como eu me sentia, mutilada, sabe, assim, deprimida e mil outras coisas, ia, sabe, pensar em ter algum tipo de flerte, né, vamos dizer, dentro dessa situação. É complicado. Não cabe. Cláudia, infelizmente o nosso tempo é muito pequeno. E aí eu vou te pedir um favor, porque a função hoje desse programa é que você deixe uma mensagem para outras mulheres, que eu acho que isso é o que está fazendo bem a você, sim, a ponto de chegar aqui e se expor. Sim, com certeza. Então, dê a sua mensagem para a gente finalizar. Nós temos 1 minuto. Tá ótimo. Bom, o que eu posso deixar o mais claro possível é o seguinte: procure uma rede de apoio, procure alguém, sempre vai ter alguém do seu lado para te ouvir, para te apoiar, para te dar um certo alerta, como aconteceu comigo, e que vai te direcionar para algum caminho onde você vai se ouvir e se entender. E jamais aceite, se culpe e se coloque. Primeiro analise toda a situação, busque ajuda. A terapia é fundamental para ajudar a gente a entender isso. E assim, tem muito caso, como você falou, tem muito. Eu sigo vários psicólogos na internet que tem, como eu falei naquele dia, uma live de 1.100 mulheres que estavam sendo ou traídas ou abusadas emocionalmente, sexualmente. Então assim, o emotivo às vezes é mais duro do que o físico. Não estou desmerecendo quem apanha de jeito nenhum, pelo amor de Deus, que isso é um absurdo. Mas às vezes o emocional é uma carga muito pesada, então tem que buscar ajuda. Cláudia, eu te agradeço demais, não tem como
expressar a minha gratidão, porque é uma coragem, você é uma guerreira. Obrigada. E nesse mês das mulheres eu procuro no meu programa valorizar as mulheres guerreiras como você. E eu espero ainda trazer mais mulheres guerreiras para brilhantar e para enaltecer esse mês. Não mulheres famosas, mulheres comuns Normais, né? como eu, você. É essa mulher guerreira que eu quero valorizar aqui no meu programa Rosina de A a Z. Gente, infelizmente o tempo é curtinho e eu vejo vocês no próximo domingo. Obrigada pela audiência. Obrigada. Obrigada, querida. TVC, a TV do Correio da Manhã.